Oi, gente. Queria falar um pouco sobre o chamado caso do Banco Master, do Daniel Vorcaro, porque eu tenho visto muita coisa circulando por aí sobre ligações pessoais, parentes, teorias e manchetes sensacionalistas, mas pouca explicação sobre como o esquema funcionava de fato. O que está sendo investigado, por que isso é problemático. E quando aparecem vídeos ou textos sobre o assunto, muitas vezes eles são fragmentados, incompletos ou focados mais em polêmica do que entendimento do fato em si. É claro que há muitos meios de comunicação confiáveis que estão falando sobre o assunto, mas o meu foco é tentar fazer um vídeo mais completo mesmo, sobre como funcionava, o esquema, né. Eu acho importante falar disso, porque não é um caso que afeta, só pessoas específicas ou os bastidores do poder, né. Ele tem um impacto direto ali na economia, em bancos públicos, em fundos de previdência e, no fim das contas, na vida de todo mundo. Entender o funcionamento real do caso ajuda a evitar leituras simplistas e narrativas sensacionalistas que mais confundem do que fazem compreender, né? O Banco Master ele passou a ser questionado principalmente por um modelo de operação em que se adquiria carteiras de dívidas difíceis de receber, né, as chamadas carteiras podres, e sem desembolsar capital próprio, e depois revendia essas carteiras como produtos financeiros, lucrando com isso. Eu vou explicar de forma simples como esse mecanismo funcionava na prática, né, e por que ele levanta tantos problemas. É, Vamos supor que uma empresa está em dificuldade. Ela tem muitos clientes ou parceiros que devem dinheiro para essa empresa, né? Mas não pagam as dívidas ou não conseguem pagar. Então essas dívidas, elas existem no papel, somam valores altos, mas na prática são muito difíceis de receber. Então essa empresa, ela se encontra vulnerável, com problemas de caixa, um balanço ruim e um medo de falência, né? Essa empresa sozinha, ela já tentou cobrar, não conseguiu resultado suficiente. E nesse cenário, então, aparece o Banco Master, né? Ele se oferece dizendo que vai assumir essas dívidas da empresa e vai tentar cobrar para o empresário ali. E essas dívidas são as chamadas carteiras podres, né? A proposta é mais ou menos assim: a empresa passa essas dívidas para o Banco Master e, se algum dinheiro for recuperado no futuro, o Banco Master então ele vai repassar uma parte para a empresa. Se nada for recuperado, a empresa não recebe nada, mas também ela deixa de lidar com esse problema que ela não está conseguindo resolver, né, ou está resolvendo de forma ineficiente. Então, como a empresa ela já se encontra fragilizada, né, e se conseguir e ela não está conseguindo, né? Essa é a questão. A empresa ela está fragilizada e ela não está conseguindo com que as pessoas paguem ela, né? Então, ela vai aceitar a proposta. Não que é um bom negócio, né? Mas porque ela está sem opções. O ponto central, e essa parte é muito importante, é que o Banco Master ele não tem a intenção real de ajudar a empresa. Nem ele não tem a intenção nem de sair cobrando os endividados para melhorar a situação da empresa, né? O foco do Banco Master, ele não é recuperar as dívidas para a empresa original. O foco é outro. O que o Banco Master faz
na prática, fazia, né, é usar essas dívidas como um produto financeiro para vender a um terceiro. Então, foi isso que aconteceu no BRB, por exemplo, que é um banco público com a conivência do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Assim, tecnicamente, legalmente, eu não posso falar isso com certeza, no sentido de que está sendo julgado ainda, mas é com conivência do Ibanez, né? Com o histórico dele, principalmente, né? Mas suponha, por exemplo, que o valor total das dívidas de uma empresa seja de 10 bilhões de reais. O Banco Master, ele apresenta essa carteira ao BRB e vende essas dívidas para o BRB por, digamos, 700 milhões de reais. Então, ó, Daniel Vorcaro chega para o BRB e fala, olha, 10 bilhões de reais em dívidas. Tô te vendendo 10 bilhões de reais por 700 milhões de reais. Você vai cobrando as pessoas. E o que você conseguir resgatar é teu. Aí esquece a empresa por enquanto. O BRB falou assim, ok, lucrativo. A lógica apresentada, né, mesmo que só uma parte dessas dívidas seja paga, o BRB ele ainda pode lucrar porque comprou muito barato. O BRB, portanto, ele não compra achando que todo mundo vai pagar, né? Ele compra porque acredita que pagando menos do que o valor total das dívidas, ele pode recuperar uma parte e ainda sair no lucro, né? Só que isso envolve um risco enorme. Essas dívidas são dívidas difíceis, por isso são chamadas carteiras podres, né? Muitas dessas dívidas não serão pagas e existe a chance real de o BRB não conseguir recuperar o suficiente para suprir esses 700 milhões que ele gastou, gerando então um prejuízo com dinheiro público. O problema. Peraí, que a bateria tá ruim. Pronto. O problema é que o Banco Master ele costuma apresentar essas dívidas como se fossem mais seguras do que elas realmente são. Costuma, eu falo no presente, mas assim, costumava, né? Então, o Daniel Vorcaro, ele minimizava o risco e exagerava o potencial de recuperação dessas dívidas. Na prática, são créditos muito difíceis de receber e muitas vezes quase irrecuperáveis, né? Então, enquanto isso, o Banco Master ele não gasta R$ 1 do próprio bolso. Por quê? Ele pega as dívidas da empresa, ele pega as dívidas da empresa sem pagar nada no início. E aí, ele promete repassar uma parte para a empresa no futuro, se ele conseguir receber. Então, ele não gasta R$ 1. Mas quando ele vende essa carteira para o BRB, quem passa a ter direito a todo o lucro das cobranças é o BRB e não a empresa. Mas o dinheiro que o BRB paga vai para o Banco Master, não vai direto para a empresa que estava em dificuldade, né? Então, o resultado é que a empresa vulnerável ela fica ainda pior, né? Ela perde completamente o direito de cobrar aquelas dívidas, não recebe o dinheiro da venda feita ao BRB, e mesmo que ela receba, sim, alguma parte pequena ali no futuro, isso não chega nem perto do que ela precisaria para se reequilibrar financeiramente. Então, quem faz caixa imediato é o Banco Master, sem gastar R$ 1, sem ter investido capital próprio,
né, que é sem ter gastado real, enquanto o risco fiscal fica para o banco público que comprou essas dívidas. Em resumo, a empresa fragilizada, ela entrega suas dívidas porque ela não consegue receber. E ela está numa situação de vulnerabilidade. O Banco Master, ele assume essas dívidas sem pagar nada, não tenta recuperá-las para ajudar a empresa, ele vende a expectativa de recuperação para o BRB por bilhões, por milhões, enfim, lucra imediatamente e deixa o risco concentrado no banco público, enquanto a empresa original continua em situação delicada e até pior do que antes. Esse tipo de operação não prejudica apenas uma empresa isolada ou um banco específico, né? Ela gera um efeito em cadeia. A empresa que já estava vulnerável perde o direito de recuperar suas próprias dívidas, não recebe o dinheiro da revenda feita pelo Banco Master e mesmo quando recebe alguma parcela, vai ser então insuficiente para reequilibrar suas contas. Só recapitulando, né? Então o resultado é o agravamento da crise financeira dessas empresas, um aumento do risco de falência e, na prática, isso afeta toda uma população, porque pode haver demissões em massa nessas empresas, prejudicando famílias, por isso uma reação em cadeia, né? Fechamento de unidades, destruição da capacidade produtiva daquela empresa. Então, quando várias empresas entram nesse ciclo, o impacto deixa de ser individual e passa a afetar a economia real. Menos empresas funcionando significa menos empregos, menos consumo e menos arrecadação para distribuir em políticas públicas, digamos assim, né, de forma mais simples, mas a situação é mais complexa do que isso. Ao mesmo tempo, o risco ele é empurrado para os bancos que compram essas dívidas, como então, como eu falei no caso do BRB. Então, se a recuperação dessas dívidas não acontecer, como prometido, o banco vai ficar no prejuízo relevante ali decorrente do investimento de um retorno incerto. Sei que está ficando repetitivo, mas é só para fixar, né? Então, quando um banco sofre um prejuízo muito grande, é importante que se saiba que isso não fica só dentro daquele banco que ficou em prejuízo. Quando um banco está em prejuízo, não é só ele que fica prejudicado. Existe um acordo internacional chamado Acordo de Basileia. Eu já falei isso num vídeo passado sobre economia. Eu acho que não sei se é a era do dinheiro abstrato, acho que é nesse vídeo. Então, existe um acordo internacional chamado o Acordo de Basileia, que o Brasil segue, né? Então, embora esse Acordo de Basileia ele não se limite a uma exigência simples de reservas, ele vai falar de um conjunto amplo de regras prudenciais que vão definir o capital, a liquidez, a exposição a riscos, a prejuízos relevantes que consomem o capital regulatório ali e precisam ser absorvidos para evitar que perdas individuais se transformem em crises sistêmicas. Como assim? Resumindo de forma mais simples, se um banco ele deixa um rombo muito grande, tem leis que vão estimular os outros bancos que fazem parte do Banco Central, e aí eles vão ter que ajudar nesse rombo para que não haja uma crise econômica generalizada, né? Por isso, todo banco ele é obrigado a manter níveis mínimos de capital e segurança. Se ele toma um rombo grande, por exemplo, ao comprar dívidas que não são pagas, essa capacidade de absorver perdas, essa segurança, essa reserva, diminui. Aí o Banco Central entra
e exige ajustes para evitar que o problema coloque em risco o sistema financeiro como um todo. Quando o banco, por exemplo, o Banco Master, se ele não consegue resolver o seu rombo sozinho, né, ou quando o banco que ele afetou não consegue resolver isso sozinho, as exigências elas vão se tornar mais duras pelo Banco Central. Ele vai pedir mais garantias dos bancos no geral, mais capital e mais cautela em novas operações. Na prática, o custo desse rombo ele acaba sendo então espalhado para a sociedade. Por quê? Esses bancos que vão ter que contribuir para gerar uma reserva para não haver uma crise financeira, eles vão acabar afetando seus próprios clientes. Pensando nesses bancos que vão ter que ajudar, que não fizeram isso, que o Banco Master fez. Eles não são responsáveis pelo rombo, mas eles vão ter que auxiliar para isso não dar uma crise financeira. É como um condomínio. Se um prédio começa a afundar, os outros prédios eles vão precisar reforçar a estrutura, porque ninguém quer que tudo desabe. Para compensar as perdas, então, e continuar obedecendo às regras, os bancos eles tendem a reagir da forma mais comum, né? Então, como que isso vai afetar o povo? Se eles vão precisar ajudar, mesmo não sendo os culpados, como que isso vai afetar o povo? Eles vão, então, para não ter prejuízo, aumentar juros, encarecer os empréstimos, vão dificultar acesso a crédito, cortar financiamento para empresas, para pessoas comuns. Ou seja, quem paga a conta não é o banco que fez o negócio ruim. Acaba caindo na sociedade inteira. A compra e venda de créditos difíceis de receber não é importante falar que não é uma prática exclusiva do Banco Master, né? Não nem é assim totalmente ilegal ou incomum no mercado financeiro compra e venda de créditos difíceis de receber. Mas do modo como foi, entendem a diferença? Esse tipo de operação faz parte do funcionamento normal do sistema, especialmente em contextos ali de crise. O problema não está na existência da prática legalmente falando, mas na forma como ela é estruturada e nos incentivos que ela cria. Como assim? Quando o Banco Master, por exemplo, ele lucra antes na revenda dessa carteira podre, sem manter um risco relevante e sem sofrer risco, sem depender de uma recuperação efetiva dessas dívidas, o resultado é uma transferência assimétrica de risco. Ou seja, ele está lucrando e quem corre risco não é ele não precisa tentar recuperar as dívidas, ele não está nem aí, nem para a empresa, nem para o banco público que pode sair prejudicado. É uma transferência de risco desproporcional. Enquanto isso, o Banco Master ele não assume esse risco sistêmico. Ele lucra antes, sem colocar capital próprio, sem depender de recuperação efetiva das dívidas e sem sofrer as consequências econômicas se houver fracasso nessa operação. Sei que pode estar parecendo repetitivo, mas o risco vai ficar concentrado nos outros. Olha a gravidade da situação. Nas empresas que já estavam frágeis, nos bancos que compraram ativos de retorno duvidoso e no fim da linha, isso afeta o conjunto da economia. Trata-se de um modelo que extrai valor sem criar uma riqueza real que contribua para a sociedade. Ele vai enfraquecer empresas produtivas, pressionar o sistema financeiro, reduzir crédito para o povo, elevar custos para o cidadão comum e vai contribuir para uma instabilidade econômica. E ele não está nem aí para isso. O ganho vai ser privado e imediato. O prejuízo vai ser coletivo e de longo prazo.
No fim, o que torna esse tipo de operação tão grave não é apenas o risco financeiro envolvido, mas a postura que ela revela essa operação. Trata-se de um modelo que ignora deliberadamente as consequências sociais das próprias escolhas, tratando empresas produtivas, bancos públicos e economia real como meros instrumentos para geração de ganho imediato, de lucro imediato. Então, não há preocupação genuína com se as pessoas vão perder seus empregos, com a sobrevivência das empresas, com o custo do crédito para a população, se vai piorar se os outros bancos tiverem que assumir a responsabilidade, ou com a estabilidade do sistema a médio e longo prazo no país. Ele não está nem aí para isso. Não é só falta de responsabilidade, é criminoso. O que existe é a captura do valor a curto prazo, mesmo sabendo que o prejuízo será diluído depois entre os trabalhadores, os consumidores e o próprio Estado. Isso não é eficiência de mercado, né? E isso também não é inovação financeira. Nossa, o cara é um gênio. Olha o que ele conseguiu fazer. Que baixaria, né? É isso. É uma indiferença social travestida de operação sofisticada. Quando o lucro ele é privado e instantâneo, o dano é coletivo e prolongado. Como eu falei, o problema ele deixa de ser apenas econômico e passa a ser um erro ético. É por isso que casos como esse, eles não podem ser tratados como negócios comuns de acontecer, né? Mas como sinais de um modelo que normaliza o ganho sem responsabilidade e transforma o custo social em algo invisível, né? Até que ele recaia, mais uma vez, sobre o povo. Aí você fala assim, nossa, como que ficaram sabendo disso, né? Não foi que alguém descobriu por acaso, né, o caso do Banco Master. Nem que o banco simplesmente quebrou de um dia para o outro, né? O que aconteceu foi um processo de fiscalização normal, que tem que acontecer, né? E que funcionou como deveria funcionar, digamos assim, né? O Banco Central, ele acompanha continuamente a situação dos bancos. O Banco Central, né? Ele acompanha balanços, ele acompanha operações grandes, ele acompanha mudanças de controle, compra e venda de carteiras de crédito. Quando o Banco Master ele tentou fazer operações maiores, especialmente envolvendo um banco público, o BRB ali, isso automaticamente chamou a atenção do Banco Central, que é o regulador, né? Então, negócios desse tipo, eles não passam sem uma análise técnica. Durante essa análise, começaram a aparecer sinais de alerta ali. Ativos de qualidade duvidosa, carteiras difíceis de comprovar, riscos muito maiores do que os apresentados e uma estrutura que concentrava ganhos de um lado e empurrava perdas para outro lado. Então, isso não significa que o banco já estivesse quebrado, mas indica que havia problemas sérios de solvência ali, de transparência, de risco. Então, quando o regulador, o Banco Central, identifica esse tipo de inconsistência, ele não pode simplesmente ignorar, né? A partir daí, então, que vão entrar as instâncias de fiscalização, de investigação, como o Ministério Público, a Polícia Federal, para verificar se houve apenas má gestão ou se existiram realmente irregularidades mais graves, né? Esse encadeamento ele é proposital. Primeiro uma análise técnica, depois uma investigação jurídica. É justamente por isso que a fiscalização ela é tão importante para descobrir esses problemas. Né? Sem a fiscalização, essas operações arriscadas elas continuariam acontecendo longe dos holofotes. Os prejuízos, então, eles seriam empurrados para os bancos públicos ou para o sistema financeiro como um todo, e o custo acabaria recaindo, então, sobre a população, sem que ninguém fosse responsabilizado, né? Então, a investigação ela não surge para atrapalhar os negócios das empresas,
dos bancos privados, mas para impedir que práticas perigosas se normalizem, né. Então, em resumo, o caso veio à tona porque os mecanismos de controle funcionaram, né. O regulador, que é o Banco Central, ele estranhou, investigou, barrou as operações e acionou outras autoridades, né. Não foi um excesso de zelo do Banco Central, foi uma tentativa de evitar que um problema concentrado se transformasse num prejuízo coletivo. E é exatamente por isso que esse tipo de fiscalização não é opcional, né? Ela é uma proteção direta ao interesse público. Então, nesse contexto, uma das relações que passaram a chamar atenção foi, por exemplo, de uma instituição pública responsável por administrar recursos de longo prazo ligados ali à proteção social de servidores com o Banco Master. Como assim? O Banco Master teve relação com uma instituição, um ente, né, que não atua como um investidor, pelo menos não atua como um investidor comum e nem como um banco comercial, mas ele é um gestor de poupança previdenciária, né? O objetivo dessa instituição é garantir pagamentos futuros e estabilidade. O que é tudo isso que eu estou falando? Uma instituição de previdência, né? Que tem como função cuidar das reservas ali das pessoas, que essas reservas vão para as pessoas que estão contribuindo e que vão se aposentar depois. Então isso é muito sério. Porque essa instituição é uma instituição previdenciária. O nome dela é a Rio Previdência, né? É um fundo responsável pela previdência dos servidores do estado do Rio de Janeiro. E foi a partir dessas aplicações dessa instituição previdenciária no Banco Master que surgiram os questionamentos sobre adequação, legalidade e os riscos assumidos nessas operações, né? A instituição de previdência, ela não administra dinheiro comum, ela administra dinheiro de aposentadorias futuras de servidores, né? Esse dinheiro, ele não é opcional, ele não é para investidores usarem e escolherem correr risco ou não no investimento. É dinheiro de previdência, é uma poupança obrigatória. Ela foi criada para garantir que as pessoas recebam seus benefícios no futuro, a aposentadoria. Por isso, a regra básica de uma instituição de previdência é simples. O dinheiro ele deve ser aplicado com o menor risco possível. Não se busca grande lucro numa instituição previdenciária, busca-se segurança, previsibilidade, liquidez, porque é dinheiro de pessoas que vão se aposentar ali. O que aconteceu nesse caso da Rio Previdência foi o oposto disso, né? Os dirigentes da instituição de previdência, eles decidiram aplicar os recursos no Banco Master, um banco que estava envolvido em operações de alto risco, com ativos de baixa qualidade e estruturas financeiras difíceis de entender e de comprovar. Em vez de aplicar o dinheiro da Previdência em títulos seguros ou investimentos conservadores ali, eles colocaram recursos previdenciários dos servidores em um banco que operava com créditos difíceis de receber e promessas de retorno baseadas em expectativas, não em garantias reais. Uma instituição previdenciária não pode correr esse risco. Isso é errado, porque previdência não pode funcionar como fundo especulativo. Quando um gestor de previdência aceita esse tipo de risco, ele não está apostando o próprio dinheiro, nem o dinheiro de investidores profissionais. Ele está apostando o futuro de milhares de trabalhadores. A segurança na velhice de milhares de trabalhadores. Além disso, o risco ele não era apenas alto.
O risco ele era incompatível com a função da previdência. Então, mesmo que existisse a possibilidade de ganho, não justifica a chance de perda. Em previdência, perder dinheiro não é errar um investimento. Em previdência, perder dinheiro é criar um buraco que alguém terá que tapar depois. O Estado, os servidores, os aposentados. Então, a aplicação no Banco Master não é vista apenas como uma decisão ruim, ela é vista como uma violação do dever de cuidado com os gestores, com esses servidores que estão investindo ali naquele fundo previdenciário, né? Então é isso. Os casos maiores são dois casos piores ali para o Daniel Vorcaro. É a venda de carteiras podres para banco público sem gastar um real com isso, né? Mostrando ali que aqueles créditos eram mais fáceis de receber do que eram, porque eram difíceis de receber. Isso gera prejuízo para as empresas. E também o caso da Rio Previdência, né, envolvido no Banco Master. Claro que não é só isso, e a investigação continua. Mas é importante também tocar em outro ponto aqui, que é o que mais tem, que a grande mídia tem comentado sobre, né? É impossível ignorar o papel que parte da grande mídia ali tem desempenhado a difundir leituras distorcidas do caso do Banco Master, né? Especialmente quando para atacar diretamente o Supremo Tribunal Federal. Não se trata de uma crítica institucional legítima, o que essa grande mídia faz, mas é uma tentativa reiterada de descredibilizar o STF como uma instância julgadora, criando ali uma narrativa de que aqueles ministros estariam impedidos de atuar por vínculos indiretos com o Daniel Vorcaro, vínculos frágeis, vínculos às vezes irrelevantes, para chegar ao ponto de impedir eles de atuarem no caso. Por quê? Essa estratégia, ela não surge do nada, essa estratégia da grande mídia. Não, ela interessa justamente a grupos e figuras públicas que foram julgadas pelo STF, investigadas pelo STF, contrariadas pelo STF e vão se beneficiar politicamente de um tribunal enfraquecido. Né? O que se observa é a amplificação de acusações baseadas em relações periféricas dos ministros com o banco, muitas vezes envolvendo parentes de magistrados que em algum momento tiveram contato com um profissional ou institucional com agentes ligados ao Banco Master e transformar esse tipo de relação distante em um motivo de suspeição generalizada que não faz parte da defesa do Estado de Direito. É um ataque direto à possibilidade de um julgamento imparcial. Porque se esse raciocínio fosse aceito, de afastar o STF só porque um parente do ministro tinha relação com o Banco Master, sem comprovar a gravidade ou um crime em relação àquilo, bastaria qualquer um que estivesse sendo investigado criar artificialmente um vínculo indireto para afastar ministros do STF de um processo, se isso fosse tornado legal, né? Levando ao limite, o argumento se torna absurdo e perigoso, por exemplo. Seria como o réu chega e afirma, juiz, o réu está sendo julgado pelo juiz. Ele chega para o juiz e fala, juiz, você não pode me julgar não, porque eu contratei um advogado que é teu primo, e ele é teu conhecido, então um parente distante, mesmo que seja um primo de segundo grau, você não vai poder julgar.
Aí o juiz fala assim: não, eu não vou poder te julgar porque você foi lá e contratou um advogado que é meu primo? Então, se isso bastasse para afastar julgadores, nenhum tribunal superior funcionaria. O sistema de justiça ele se tornaria refém da capacidade do investigado fabricar conexões e alegar impedimentos. Ao tentar empurrar esse tipo de caso para a primeira instância, sob pretexto de suspeição do Supremo, o que se faz não é buscar justiça, né, mas esvaziar a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. Isso abre um precedente grave, né, porque enfraquece justamente a corte responsável por julgar casos que envolvem grandes interesses econômicos, autoridades de alto escalão e estruturas complexas de poder, né? A, a crítica legítima ao judiciário, ela é saudável, ela é necessária, né? O STF tem muita coisa a ser melhorada, a ser criticada. Claro, eu concordo com isso. O que está em curso aqui não é a crítica, né? É uma estratégia de erosão institucional. Então tem gente que é muito inocente e não percebe isso, né? Mas você acha que aquele ministro ele é totalmente ético, ele não tem interesse financeiro, de lucro em nada? Não é isso que eu tô falando. É uma ilusão levar as coisas tão simples assim e não entender as causas mais profundas dessas notícias estarem correndo. É isso que eu quero dizer. Quando a mídia ela normaliza esse discurso, esse ataque, ela não está informando, né? Ela está ajudando a construir um ambiente em que decisões judiciais deixam de ser questionadas por seus fundamentos e passam a ser atacadas por conivência política. O resultado disso não é mais transparência, mas menos justiça, menos controle, mais espaço para que interesses poderosos escapem da responsabilização. Porque nada disso significa afirmar que o judiciário brasileiro seja isento de problemas ou que o Supremo Tribunal Federal esteja acima de críticas. Pelo contrário, há questões estruturais profundas que precisam ser discutidas, revistas, aprimoradas. Concordo. Mas é evidente que, se durante uma investigação surgirem indícios concretos envolvendo qualquer membro do Supremo Tribunal Federal, que esse magistrado seja devidamente afastado do julgamento específico, que seja devidamente investigado esse ministro, como manda a lei. Concordo. Mas esse é o funcionamento normal do Estado de Direito. Mas isso não aconteceu ainda. O ponto central é outro. Não cabe a nós, da opinião pública, não cabe à grande mídia, à população que é da opinião pública, não cabe à opinião pública, não cabe à pressão midiática decidir previamente quem deve ou quem não deve ser afastado com base em relações familiares distantes, vínculos indiretos ou insinuações sem prova concreta. Essa competência é da Polícia Federal, é das instâncias legais de controle, não do tribunal, da manchete, não das redes sociais. Quando se tenta transformar qualquer contato periférico em motivo automático de suspeição de algum ministro, cria-se um atalho perigoso para deslegitimar julgamentos incômodos. Né? Então, se esse critério ele fosse aceito, bastaria um investigado estabelecer um vínculo indireto, real ou fabricado, com alguém ligado a um magistrado ali do STF, para afastar ele do caso. Isso não fortalece a justiça, isso paralisa a justiça. O resultado seria um sistema em que decisões deixam de ser tomadas por critérios jurídicos e passam a ser condicionadas à capacidade de pressão política e narrativa pública.
Então, é por isso que a investigação, ela deve seguir o seu curso técnico, conduzida pelos órgãos competentes, com afastamentos e responsabilizações de membros do STF, quando houver fundamento real comprovado pelos órgãos de investigação. Então, fora disso, o que se tem não é zelo institucional, é um processo de descredibilização seletiva que a mídia tem feito, que enfraquece as instituições, justamente instituições essas que são chamadas a julgar os interesses poderosos. Então, defender esse procedimento, esse sensacionalismo, não é defender pessoas, não é defender tribunais, é defender a própria ideia. É... Não, peraí. Defender esse procedimento legal, procedimento técnico, é defender a própria ideia de justiça. Defender esse procedimento da grande mídia sensacionalista não é defender pessoas ou tribunais. É isso que eu quis dizer. É importante reconhecer também um outro ponto que costuma ser muito ignorado em meio ao barulho político ali, né? É, aconteceu isso no governo do presidente Lula. Importante que. O rombo do INSS, outro caso. É nele que está. No governo dele que as fiscalizações estão acontecendo. Então, se estão descobrindo coisas, isso é importante, né? Então, assim, o próprio presidente da República, ele tem estimulado que a apuração desse caso seja feita de forma ampla e completa, doa quem doer, sem criar exceções ou blindagens prévias. Não tem se visto uma sinalização de tentativa de interferência para proteger aliados, nem de um freio institucional para impedir que a investigação avance, mesmo que isso atinja pessoas próximas ou gere desgaste político. Comprovadamente, isso ainda não ocorreu de forma efetiva, né? Então, essa postura do presidente, por exemplo, ela é relevante, demonstra um compromisso com o interesse público, com a estabilidade do sistema financeiro, permitir que os órgãos de controle atuem com autonomia, a Polícia Federal, o Ministério Público, especialmente em casos que envolvem bancos, previdência, dinheiro público, é um sinal de maturidade institucional. Não se trata de antecipar conclusões, mas de assegurar que elas sejam alcançadas com base em fatos, em provas, nos procedimentos legais adequados e não em especulações, né? Em um país marcado por crises financeiras recorrentes, episódios de captura institucional, estimular uma investigação completa não é fraqueza política, é responsabilidade. É reconhecer que a confiança no sistema econômico e nas instituições depende muito menos de discursos e muito mais de uma disposição real de apurar as irregularidades, independente de quem seja afetado no caminho. São palavras bonitas, né, que na prática isso dá uma bambeada ali, fica mais em solo frágil. Mas o que eu quero dizer é que defender isso não é defender governos, não é defender partidos, não é defender pessoas, é defender o direito da sociedade, a verdade, a estabilidade, a justiça, que só vai ocorrer se for feita pelos processos legais devidos e não em cima de sensacionalismo, não em cima de desinformação sem comprovação. Nesse sentido, é positivo que o chefe do Poder Executivo brasileiro esteja alinhado com esse princípio, ou pelo menos demonstre estar, né? Teve muitas críticas aí, inclusive vindas de setores da própria esquerda, né? Muitas críticas falando do PT, do PSOL, de outros partidos do campo progressista da esquerda. Mas eles não assinaram a CPMI do Banco Master. Eles estão acomunados ali com o Banco Master. É assim,
É pensamento fácil, é pensamento simplista pensar dessa forma, ou é preguiça de refletir, estudar a fundo o porquê disso, né. Porque por quê, gente? Por que PT, PSOL e outros partidos de esquerda progressista não assinaram a CPI do Banco Master? Tem uma coisa muito mais profunda que as pessoas não compreendem. Essa decisão desses partidos, ela não deve ser interpretada automaticamente com acobertamento ou com uma tentativa de abafar o caso, né. A investigação, ela segue em curso nos órgãos com competência técnica e legal para Banco Central, Polícia Federal, Ministério Público. Gente, é ano eleitoral. Em um ano eleitoral, CPI, CPMI, frequentemente, em um ano eleitoral, uma CPMI provavelmente ela vai deixar de cumprir o seu papel investigativo e vai passar a funcionar como um palco político, um palco midiático, o que pode antecipar julgamentos sem conclusões, distorcer fatos, né, e até prejudicar a apuração posterior. A opção desses partidos da esquerda de não instaurar uma comissão neste momento parece buscar evitar esse tipo de instrumentalização da investigação, mas isso não significa interromper ou impedir a continuidade das investigações formais. Ao mesmo tempo, chama a atenção o silêncio de parte da direita sobre o caso. Apesar de já existirem relações conhecidas entre o banco e figuras ali do campo político, inclusive na forma de patrocínio de campanhas eleitorais, como a do governador Tarcísio de Freitas, essa, essa seletividade da mídia no debate, né, reforça a percepção de que há menos interesse em apuração consistente nessa CPMI do que e mais em utilizar o tema de forma conveniente, né? Conforme o alinhamento político de cada ator ali. Então, em vez de uma investigação técnica e institucional, corre-se o risco de transformar o caso em um instrumento de disputa eleitoral, se possivelmente se for abrir uma CPMI, não que CPMI não é importante, mas nesse caso pode pouco contribuir para esclarecer as responsabilidades reais, né? Porque o que vai fazer isso realmente acontecer vai ser a investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, do Banco Central. Diante desse cenário, talvez seja mesmo adequado que a investigação fique nas mãos dos órgãos técnicos, diferente de uma CPMI, que é formada por parlamentares, funciona a partir de disputas, de correlações políticas. A apuração conduzida pelo Banco Central, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, ela segue critérios técnicos, prazos legais, regras de produção de provas. A CPMI ela pode convocar depoentes, produzir relatórios, ela pode, mas ela não julga, ela não condena. Ainda mais em ano eleitoral, isso costuma virar palco de disputa política, como já explicitado aqui, que eu já falei. Então, manter o caso nesse campo técnico reduz o risco de uso sensacionalista do caso e aumenta a chance de que eventuais irregularidades sejam apuradas e responsabilizadas de forma efetiva. Aí você fala assim, nossa, então eles estão preocupados porque é ano eleitoral e vai prejudicar a reeleição deles. Gente, é importante dizer que preocupação com reeleição, por si só, não denota má fé nem falta de caráter, nesse caso. Porque em um cenário como o brasileiro atual, marcado por uma oposição, aqui oposição eu falo extrema-direita, uma oposição que frequentemente opera pela desinformação, pelo ataque às instituições, pela degradação do debate público, o risco de retrocesso, caso a esquerda perca a eleição, é concreto. Retrocesso, eu digo retrocesso para o bem-estar social. O fato de essa cautela com o ano eleitoral não partir apenas do governo,
mas de uma coalizão mais ampla de forças políticas mais progressistas, isso indica que não se trata apenas de uma decisão isolada ou meramente eleitoral. O que está em jogo aqui é a existência de opositores legítimos. Não há opositores legítimos essenciais a uma democracia saudável. Os opositores aqui têm práticas que banalizam a mentira, que fazem sensacionalismo, que tentam um conflito permanente ali, que não é saudável para o debate democrático. Então, nesse contexto, agir com prudência institucional e evita e agir para evitar transformar as investigações técnicas em palanque político, não é oportunismo eleitoral, como estão criticando eles não aceitarem a CPMI, é responsabilidade. É muito fácil simplesmente criticar sem estudar, sem buscar entender, né. É muito fácil, falar assim: "Ah, nenhum presta, nada presta, é tudo corrupto, não gosto de política". É fácil, esse discurso é simples, né. Buscar entender e saber que: "Ah, eu não vou votar em nenhum, porque nenhum presta". Mas saber que, fortalecer o menos pior é responsabilidade política e responsabilidade com a sociedade, né. Eh, Essa neutralidade de: "Ah, não vou fazer parte disso", também é problemático, eu não vou fazer parte disso que nenhum dos 2 lados presta. As coisas são mais complexas do que isso, né. E é necessário que a população ela tenha, eh, essa Hum, essa consciência de entender e buscar entender de uma maneira mais madura, para evitar a proliferação desse povo desinformado que vira massa de manobra para a extrema direita. É isso.